Nós somos santos e nós somos pecadores. É isso mesmo. Parece uma loucura, né? Parece que uma está contradizendo a outra, mas não. No meio teológico nós encontramos uma ramificação da teologia que defende que todas aquelas pessoas que receberam a Jesus como seu Salvador e tiveram seus pecados perdoados, essas pessoas, elas são santas. Tem pessoas que defendem isso. Mas existe outro grupo teológico que defende que não. Que embora uma pessoa tenha recebido a Jesus como o seu Salvador e tenha obtido o perdão dos seus pecados, ela ainda permanece como uma pecadora. E a pergunta que nós precisamos fazer é: nós cristãos que recebemos a Jesus, nós somos santos ou nós somos pecadores? Essa é uma dúvida que eu acredito que muitas pessoas têm, e eu durante o tempo tive, e até estudando a Bíblia eu cheguei a ver essas duas ramificações dentro da Escritura. Uma hora a Bíblia defende que nós somos santos, outra hora a Bíblia nos apresenta que ainda somos pecadores. No vídeo de hoje eu quero trazer a resposta para essa contradição, essa aparente contradição que nós encontramos na Escritura e dentro da teologia. Que tem pessoas que, né, ficam brigando por causa dessas duas vertentes. E nesse vídeo eu quero trazer a resposta para você e quem sabe te ajudar a sanar essa dúvida. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Céu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Eu quero convidar você a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Convido você a deixar o seu comentário aí embaixo. Convido você a compartilhar esse vídeo com alguém. E se você tiver alguma dúvida a respeito desse vídeo, deixa aqui embaixo que eu vou estar respondendo você. Mas afinal de contas, nós somos santos ou nós somos pecadores? Nós encontramos no meio teológico pelo menos duas ramificações ou duas correntes teológicas que trabalham com essas duas questões. Nós temos pessoas que defendem e pendem mais para um lado, onde elas dizem que os cristãos que receberam a Jesus tiveram seus pecados perdoados, foram perdoados completamente por Deus e eles não têm mais nenhuma dívida com Deus, portanto eles não precisam se preocupar que eles podem ir para o inferno ou Deus pode condená-los, porque eles usam passagens bíblicas de que realmente eles foram perdoados, e nós temos essas passagens dentro da Escritura. Por outro lado, nós temos pessoas que vão defender que não, que os cristãos, ainda que tenham recebido o perdão dos seus pecados, ainda continuam pecadores. Eles ainda pecam, eles ainda falham, e isso é uma realidade. Nós muitas das vezes falhamos e erramos. Nós encontramos casos de muitos cristãos que realmente são piedosos, mas cometem falhas e deslizes. Agora, como responder isso? Porque aparentemente nós temos uma contradição dentro da Escritura e também dentro da teologia. E eu quero apresentar para você essas duas correntes teológicas. Eu quero levar você aos versículos bíblicos que são usados para apresentar isso. E algumas pessoas, por não entenderem isso aqui, acabam se perdendo e não sabem no que acreditar, não sabem no que crer, não sabem se ela é santa, não sabem se ela ainda é uma pecadora, então fica sem entender quem ela é, o que a Bíblia diz sobre o que ela é. Então eu quero apresentar as duas correntes rapidamente, teologicamente falando sobre isso, levando você às passagens bíblicas, e eu quero trazer uma conclusão do que realmente precisa se entender desse assunto. Então, primeiramente, nós vamos ter pessoas dentro do ramo teológico vão dizer que nós somos santos. E eu quero apresentar as passagens bíblicas que realmente apresentam isso. Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo escreve assim: ó, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que Paulo usa aqui, justificado, ela tem um sentido muito mais do que perdoado. Uma pessoa que foi perdoada, ela cometeu uma transgressão, ela cometeu um erro, e ela recebe o perdão de Deus, mas o perdão não apaga a falha que ela cometeu lá atrás. A palavra que Paulo usa, justificado, é como se essa pessoa, a qual recebeu a justificação de Deus, é como se ela nunca tivesse cometido pecado algum. Por isso que Paulo usa, justificados, pois, pela fé, como se essa pessoa nunca tivesse cometido erro. Esse é o significado da palavra justificados. Então nós temos aqui Romanos 5:1, que realmente apresenta que os cristãos não são pecadores. Nós temos Romanos capítulo 8, verso 1, que diz assim, ó, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós temos agora um outro texto que apresenta que não há condenação contra os cristãos, ou seja, eles não são pecadores, porque se eles fossem pecadores, existia condenação. Então essa é a vertente teológica que defende sobre isso. E tem pessoas que pegam essas passagens e criam uma teologia em cima e dizem que os cristãos são santos. E de certo modo está correto, mas não completamente. Agora vamos para o outro lado. Nós temos pessoas que vão pegar outras passagens bíblicas que apresentam que os cristãos ainda são pecadores. Por exemplo, 1 João capítulo 1, verso 8 e 9.
João escreve assim, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós temos o apóstolo João apresentando para a igreja, que essa é uma carta foi escrita para a igreja, que realmente nós ainda somos pecadores. E aí aparentemente nós olhando esses dois lados, parece que nós temos uma contradição. Parece que Paulo fala uma coisa e João está falando outra coisa. Paulo está se dirigindo à igreja como a igreja sendo um povo que foi santificado por Deus, são santos, não existe mais pecado neles. Mas também nós temos agora João também se dirigindo à igreja. Olha, se você disser que você não tem pecado, você está mentindo. Mas se você confessar o seu pecado, existe perdão. Então, aparentemente, nós temos uma contradição aqui. Só que a questão é, nós precisamos entender uma questão dentro da salvação. Que muitas das vezes as pessoas que elas não compreendem isso acabam embolando as coisas. A pessoa que não entende isso, ela vai pender por um lado, que os cristãos são santos, e vai defender isso até o último. Outra pessoa vai pender para o outro lado e vai dizer que não, nós somos pecadores. Então, nós temos no meio teológico, e até mesmo muitos cristãos que não entenderam muito bem a palavra de Deus, acabam defendendo muito um lado só e esquecendo o outro. Defendem uma verdade da Escritura em detrimento da outra, ou seja, ele rejeita um lado e abraça um, ou rejeita esse aqui e abraça o outro lado. Então nós temos no meio teológico pessoas que estão pendendo só para um lado e não estão analisando a verdade como um todo. Agora, qual que é a solução para isso? A solução para isso é o equilíbrio entre essas duas verdades que nós encontramos dentro da Escritura. Para a gente conseguir ter esse equilíbrio, a gente precisa entender uma coisa que eu quero explicar para você a respeito da salvação e do novo nascimento. E eu quero explicar isso rapidamente. Preste atenção. Quando uma pessoa ela recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, realmente ela tem os seus pecados perdoados. A Bíblia apresenta isso. Nós somos justificados. Diante de Deus, Deus não enxerga mais em nós nenhum tipo de pecado. Todos os nossos pecados foram perdoados, nós estamos justificados diante dele, ele nos enxerga como uma pessoa justa. Mas no ato em que Deus faz essa justificação, ele não remove de nós, da nossa carne, a natureza caída de Adão. Nós ainda carregamos em nós a natureza pecaminosa de Adão. E essa natureza ela está na nossa carne, no nosso corpo. Permanece lá a natureza caída. Ela está ali. Enquanto que a justificação que nós recebemos em Cristo está no espírito dessa pessoa. Não sei se você sabe, mas o homem ele é dividido em três partes: espírito, alma e corpo. O novo nascimento se dá no espírito do homem. Não dá na alma e nem no corpo. Se dá no espírito dele. Então a justificação está no espírito desse homem. A alma ainda não foi regenerada. Ela entra num processo de regeneração. E a carne, ela não é regenerada. Ela precisa ser crucificada, porque é nela que habita ainda a natureza caída. Então nós vamos ter um cristão, uma pessoa que nasceu de novo, que diante de Deus, posicionalmente diante de Deus, por causa da justiça de Cristo, ele é declarado justo. Deus, quando olha para esse cristão, ele vê nesse cristão a justiça do seu filho, e ele entende que essa pessoa ela é justa, porque ela tem a justiça de Cristo, ela creu em Jesus, ela depositou a sua fé e a sua confiança nele, ela foi justificada. Então, verdadeiramente, quando a Bíblia apresenta que nós somos justificados e não há pecado, ela está certa. Mas, por outro lado, nós temos a Bíblia apresentando que ainda existe pecado em nós. Esse pecado está onde? Na carne. E aí, qual que é o grande dilema que nós vamos enfrentar? Né? Somos justos e somos pecadores. Qual que é o grande dilema? Paulo responde isso em Gálatas 5,17. Ele vai apresentar sobre a batalha entre o espírito e a carne. A luta que o cristão enfrenta entre essas duas naturezas que coexistem dentro dele. Então, a resposta mais adequada para essa questão é que os cristãos eles são santos e são pecadores ao mesmo tempo. Nós somos santos e nós somos pecadores. É isso mesmo. Parece uma loucura, né? Parece que uma está contradizendo a outra, mas não. Nós somos santos e nós somos pecadores ao mesmo tempo. Porque as duas naturezas coexistem ou habitam dentro do cristão.
Ele tem a natureza divina, mas também tem a natureza caída de Adão. E essas duas naturezas, elas estão em guerra, em uma batalha interna dentro desse crente. Em Gálatas capítulo 5, verso 17, que eu citei para você, Paulo escreve assim, ó: porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Aqui é a batalha que Paulo está apresentando que o crente passa. Todo cristão passa por isso aqui, uma batalha interna, onde ele é puxado, vamos botar assim, para fazer o que é reto, o que é justo, o que é santo, mas por outro lado ele tem um desejo dentro dele, que é a concupiscência, que o quer levar ao pecado. Nós temos uma dualidade, né? Então aquela pessoa que defende muito lado, dizendo nós somos santos, e nós temos aí teólogos que fazem isso, que até ignoram que existem pecado, né, nos cristãos. Eles dizem que não existe pecado. Tem pessoas que chegam até a afirmar que nós somos deuses, porque eles usam aquilo que Jesus disse, né? Nós somos deuses, e até Pedro fala sobre isso. Nós temos a natureza divina. Mas eles não entenderam e não interpretaram que o ser Deus que a Bíblia nos apresenta é porque nós temos a natureza de Cristo, que é a natureza divina que Pedro apresenta, acho que é 2 Pedro capítulo 1, verso 3. Ele vai dizer bem assim, que tudo concernente à vida e à piedade nós recebemos. A natureza divina está em nós. Nós temos a natureza divina. Nós temos a semente divina. Então, quando a Bíblia fala que nós somos deuses, é por causa disso. Por causa da natureza que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos ainda a natureza adâmica. A natureza pecaminosa que habita dentro de nós. Então, o problema que eu vejo aparentemente acontecendo no meio teológico é pessoas querendo defender demais um lado e esquecendo o outro. Defende só um lado, somos santos, e ignora a outra parte que a Bíblia apresenta. Mas tem outras pessoas que defendem, não, nós somos pecadores, e lasca ali a ripada na costa do povo, né? Vocês são pecadores, tem que se arrepender, e só prega isso. E esquece o outro lado da justificação. E aí fica uma teologia capenga. Um defende um lado, outro defende o outro, e ninguém se entende, os daqui não entendem de lá, o de lá não entende daqui, e não há uma compreensão de verdades. A solução para isso, que eu entendo a respeito desse assunto, é que tem que haver um equilíbrio entre as duas verdades. Um equilíbrio de que somos santos, nós temos que ter essa consciência, nós somos santos diante de Deus, posicionalmente, mas também ainda somos pecadores. Isso nos leva à necessidade da santificação, que é o que Hebreus escreve no capítulo 12, no verso 14, que está escrito assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse texto aqui nos leva a ter temor e tremor diante de Deus, que nós precisamos andar em santidade e em pureza. Por quê? Porque ainda temos a natureza adâmica. Porque ainda temos falhas e erros. E aqui eu finalizo esse vídeo com essa conclusão dentre esses dois assuntos, né? Santos e pecadores. É que a solução para isso é que nós temos que pensar que nós somos santos e somos pecadores. Tem que haver um equilíbrio entre essas duas verdades. E aqui, se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo falando sobre a salvação. Se perde ou se não perde a salvação. Isso aqui é um outro problema, uma outra questão que nós encontramos dentro da teologia. Pessoas dizem que não se perde a salvação, outras pessoas dizem que se perde a salvação. Os arminianos dizem a salvação pode ser perdida. Os calvinistas vão dizer não, a salvação não pode se perder. E aí nós temos outro impasse que também precisa ser entendido à luz das Escrituras. Se você gostou desse vídeo, convido você a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, compartilhar com alguém esse vídeo, e que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.